Rafaela, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo certo. Bem próximo do microfone, Rafaela. Então, da 11ª... Isso, 11ª... Jornada de atualização. do transtorno do espectro autista. Qual é a data? Vai ser dia 14, agora sábado, às 8 horas da manhã, no auditório da Unicelv. Perfeito. E qual vai ser a dinâmica do evento? A gente já está na 11ª, né? E antes aqui a gente estava comentando como que o autismo hoje tem se falado mais, está mais em evidência. Então, essa dinâmica ela também vem mudando. Nas primeiras era mais o que é, né? A gente não via tantos casos, a gente via alguns pais com diagnóstico que iam atrás de informações. A gente faz muito esse papel de trazer informações, e essa em específico a gente nós queremos falar principalmente do que acontece na nossa região, o que tem em Brusque, o que tem próximo, porque muitas vezes a gente traz profissionais de referências que estão longe daqui, que às vezes quem está aqui não vai ter acesso. Então, nessa nós vamos falar bastante da AMA e do que tem aqui na região, onde as pessoas podem achar, onde podem buscar. Então, ela vai vir um pouco diferente. Agora, como é que você vê a mudança? Porque nós estamos na 11ª. Eu lembro de algumas lá no início, onde, digamos assim, o assunto era um campo meio nebuloso. Hoje não, hoje já são pais, já são muito mais esclarecidos sobre isso, fazem já na escola, inclusive já buscam fazer nas análises. Como é que você vê a evolução desse assunto hoje aqui na nossa região? Então, o autismo, ele era pouco falado. Era pouco falado. Ele era pouco falado. Era tabu. Até porque também mudou o critério diagnóstico, né? A gente saiu de vários transtornos e entramos dentro do espectro, que ele é amplo. E hoje, pela facilidade de diagnóstico, a gente vê que as pessoas conseguem entender mais, saber mais o que é. Então, hoje a gente tem muito diagnóstico tardio, por exemplo, né? Os autistas, eles sempre estiveram aí e a gente não sabia o que era de fato. Então, hoje tem muito mais estudos. Então, a gente consegue olhar mais, consegue diagnosticar mais. Então, lá no começo, eu não estava na AMA nessa época, mas eu estava na Unicelv, e lá na Unicelv aconteciam as jornadas, então eu via de longe. Era pequena, mas era um grupo de pais que estavam sempre muito presentes e atrás de informação. Então, a jornada, o objetivo dela sempre foi esse, trazer informação. Vamos ver o que tem aí e vamos trazendo. Foi ampliando. Quando deu a pandemia, deu um boom de diagnósticos, né? A gente sabe. Pós-pandemia, se falou mais, tem se falado mais. E hoje a gente vê que esses autistas, essas crianças que às vezes estavam em casa, que as mães percebiam que era diferente, que não tinha nome aquilo, hoje já tem nome, hoje o pessoal vai atrás. E hoje o pessoal não está mais trancado, coloca a cara mesmo, né? A gente estava até conversando aqui, eu entrei no universo do autismo em 2019, se falava muito pouco. A única pessoa em Brusque que realmente falava muito a respeito era a Guédria, né? Que teve à frente da direção. E hoje não, hoje a gente tem se falado mais, então tem muito mais estudo, tem muito mais informação, então fica mais fácil pra gente perceber, não é isso? Até antes dessa data, 2019, até que eu quero pedir desculpas, é que a Guédria mandou a parte certa, eu é que estava numa ordem aqui de atualização do meu WhatsApp diferenciada, né? Mas eu li qualquer coisa há muito tempo atrás que... Antes de tudo que você falou aí, o autismo era considerado uma doença, ou seja, se buscava a cura, a palavra era essa, a cura. Eu até li sobre a possibilidade de uma busca de uma vacina, né? Como se essa vacina existisse, ou enfim, né? Hoje não se fala mais em cura do autismo, não é esse o termo? É um transtorno, né? É um transtorno. O transtorno. O transtorno, ele não tem cura, ele tem tratamento. Mas existe na sociedade essa coisa da falta de esclarecimento em relação a esse transtorno. Sim. Né? E que muita gente que desconhece ou não tem na família, ou se tem, nunca se entendeu como autismo, né? Que pode parecer uma doença. É engraçado, porque como a gente fala de espectro, é muito amplo.
E dentro do espectro a gente tem níveis, nível 1, 2 e 3. Certo. A gente fala em nível de suporte, Sim. né? Da necessidade que cada um carrega. Então, às vezes, você vê uma criança que é um nível 1 de suporte, por exemplo, que às vezes as características elas não ficam tão evidenciadas, as pessoas falam, nem parece. Nossa, ele é autista mesmo, tão bonito, nem parece. Essa é uma fala que dói muito nas pessoas, né? E quando você fala de um nível 3, que é aquela criança que vai precisar de um nível maior de suporte, que geralmente não, que não fala, que tem muitas questões mesmo de autocuidado, que não dá conta. Aí você já consegue olhar e já consegue perceber, né? Não, aquele ali a gente vê que realmente é autista, parece autista. Nível 3. Isso. Então, como que nós vamos curar isso, né? Falou-se muito de cura. Eu vejo assim, que a gente evoluiu nisso. Há uns anos atrás falava-se muito de cura, de sair do espectro, sabe? E hoje é um transtorno, a gente sabe que não tem cura, mas ele tem tratamento. Ele não tem cura até porque a gente ainda não sabe exatamente o que causa o autismo. Tem muitas pesquisas, evidências que mostram que é uma questão genética. Mas alguém vem falar assim, não, é exatamente isso daqui. Porque não é só o genético, né? Então, se a gente não sabe o que tem, então não é uma doença. Não tem como curar aquilo que a gente não sabe de onde vem. Mas tem muito tratamento. E a gente sempre bate nessa tecla. Tem tratamento. A gente consegue dar qualidade de vida. A gente pode, dentro das terapias, trazer um autista nível 3 para um nível 1 de suporte. Que ele vai dar conta da vida. Fique imaginando quanto sofrimento famílias e pessoas passaram ao longo da história de vida por conta de não ter essa percepção, né? Desse conhecimento de tratar como um transtorno, né? Quanta gente que ao longo da história, né? Sim. Passaram por... foram deixadas de lado e sofreram, né? Sim, ficam desacreditados, né? Não se vê o potencial, né? Sim. E é muito lindo a gente que trabalha com isso, a gente caminhando dentro das evoluções. Falo que informação é essencial e eu acho muito bom quando as pessoas estão falando do assunto, né? Porque às vezes o pessoal fala assim, tá na moda falar sobre autismo. Só quem veste a camisa e senta na cadeira que sabe o que é. Porque vem um sofrimento junto, né, gente? Vem a abdicação, vem as famílias abrindo mão de várias coisas para poder ir atrás desse tratamento. Então, sim, as crianças, antigamente, elas... né, a gente não via onde será que elas estavam, porque elas existiam, né? Qual tratamento que estava tendo? Era o adequado? Não, mas hoje... Pode não. Sim. Não, eu queria fazer uma pergunta para a Rafaela. É claro que não tem como identificar se a pessoa é o nível 1, 2 ou 3 de autismo, né? Tem. Tem? Tem. Tá, e qual é a dica que você dá para a pessoa identificar e como que ela deve se comportar ao se deparar com uma pessoa autista? Porque tem isso também, né? Tem o comportamento da pessoa que se depara, né? Olha só, veja bem, você falou uma coisa bem interessante. O que a gente faz, né, quando a gente identifica? Há algum tempo atrás a gente falava muito sobre os sinais de alerta, e hoje eu vejo que assim, muita gente já sabe sobre isso. Não é uma informação, os sinais de alerta. Mas existem sinais de alerta desde bebê. Desde bebês já começam a gente ver ali a evolução da criança, o que ela está respondendo, o que ela não está respondendo. E se começa a apresentar atraso, a gente já tem que começar a estimular, né? Sim. Então, assim, por exemplo, aqui em Brusque, sempre tinha o teste do pezinho lá na Unidunité. As mães levavam as crianças para fazer o teste de pezinho, depois elas voltavam para fazer esse acompanhamento. O que é esse acompanhamento? A gente tem marcos de desenvolvimento, aquilo que é esperado para a criança em cada faixa etária. Então, eles iam lá e viam, 3 meses, já está sentando, já está olhando, já está buscando. Não está fazendo isso, então já está apresentando um atraso. Ia para estimulação para trabalhar esse atraso. Então, ali a gente já começava a perceber. Então, assim, o que eu vejo hoje? Hoje a escola, os professores estão cada vez mais sabendo do que é. Então a escola consegue identificar, porque às vezes a mãe não consegue identificar. Principalmente uma mãe de primeira viagem, gente. Quando é mãe de primeira viagem, a gente não sabe, né? Qual que é o parâmetro de comparação? Pois esse é o desafio, então, de preparar profissionais para fazerem esse diagnóstico. Porque quanto antes a gente faz o diagnóstico, a gente começa a estimulação, é mais fácil da gente, às vezes, trazer uma criança ali do nível 3 para o nível 1.
pela questão da neuroplasticidade. Então é possível. É possível do identificar. 3 para o nível 1, do 3 que não consegue a comunicação, de chegar ao nível 1. Sim, mas é muito intenso. Tem que ter muita terapia. Tem que ter uma equipe muito grande por trás. Isso tem um tempo determinado ou cada caso é um? De terapia, você diz? De chegar ao nível 1, de 3 passar para o nível 1. A gente nunca sabe, é uma caixa de surpresa. É uma caixa de surpresa. Isso vai depender muito da família, de como a família vai estimular, de todas as terapias que a criança vai fazer. Veja bem, a Márcia, que é a presidente da AMA, ela tem uma filha que é nível 3 de suporte. Ela vai todos os dias para Itajaí, ela faz... ela tem um cronograma de terapias muito intenso. Né? E ela já apresentou muita evolução. Agora, a gente olhar para ela e falar assim: Márcia, eu acho que daqui uns 5 anos ela já vai estar aqui. Não tem como. É uma caixinha de surpresa mesmo. A gente tem que trabalhar um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E é essa ansiedade. Quando você fala assim de sofrimento da família, é essa ansiedade. Porque quando se fecha um diagnóstico que a criança ainda não fala, tudo pode acontecer. O que a gente tem que fazer? Correr atrás do tempo. Estimular. E eu quero esclarecer, eu falo sofrimento no sentido até de pessoas que têm, que falta conhecimento. Sim. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui, esse evento que vai acontecer dia 14, e o que a gente está fazendo aqui no rádio, fazendo essa entrevista, é informação. É informação. É para alguém que está em casa, que daqui a pouco pode perceber um vizinho, uma pessoa próxima dessa pessoa, e que pode alertar: olha, eu ouvi na rádio que tem isso. Quem sabe você procura, vai no evento que é gratuito e participa para se informar. E o mais importante hoje, que me dá muita alegria falar, é que quando aconteceu comigo, eu não sabia onde correr. Hoje as pessoas já sabem onde correr. Então, assim, percebeu que tem alguma coisa diferente, está desconfiado, lá na AMA, a gente faz esse acolhimento. A gente tem um psicólogo que vai receber, que vai acolher, que vai orientar. Entende? Então, assim, eu percebi, eu preciso de informação. É importante ir na jornada para saber? Mas só que não acaba ali. Tem a continuidade. Sim. Então, a AMA hoje está fazendo esse serviço. Né? Foi a base de muita luta. Quando a Guedra entrou na gestão, ali já começou a abrir a porta da clínica, né? Começamos a receber as famílias, aí veio a pandemia. Passou-se a gestão da Guedra, veio a gestão da Márcia, e a gente já conseguiu muita coisa para Brusque. Eu falo que Brusque, hoje, em relação a algumas cidades, a gente está muito à frente. Mas ainda precisa de muito trabalho. Há muita ajuda. A lei que proíbe os fogos de artifício com barulho, sim, ela é originada num pedido feito pela... não sei se foi pela AMA, mas... A AMA apoiou. A AMA apoiou essa determinação baseada nisso. Aquela outra lei que trata também sobre aqueles certificados que se pegava nas escolas para... Não, é o atestado, né? O atestado tinha data de validade. Exato. Como que, né? Então, isso. A questão da alimentação, para as crianças sem seletividade alimentar, a gente também tem, que as famílias, elas têm direito, né? Desde que comprovado pelo médico, a levar um alimento que precisa para a escola. Então, assim, tem muitas coisas, né? Tem muitas coisas. Estamos aqui com a Rafaela Furtado, psicóloga da Associação de Pais Profissionais e Amigos dos Autistas, Brusque Região, a AMA, que fala sobre a jornada de atualização em transtorno do espectro autista, que vai acontecer neste dia 14, a 11ª edição. Rodrigo. A minha pergunta, fala sobre a questão do diagnóstico tardio, né? Que são aqueles já adultos, enfim, né? Que, sei lá, acima dos 20, 30 anos. Como funciona, por exemplo, a minha pergunta, vou tentar ser mais, de uma forma mais tranquila. O adulto, ele vê que ele tem os sinais, ele mesmo procura para ter as suas próprias respostas, se realmente ele tem o transtorno. Como é que funciona a questão do diagnóstico tardio? É exatamente isso. O que a gente percebeu? Começamos a falar sobre autismo, fechar autismo na infância, e muitos pais se depararam com aquilo, mas eu também faço isso, eu também sou assim. E começaram a se perceber, eu também tinha essa dificuldade. Até quando a gente fala de informação que a escola sabe,
precisa da informação, porque às vezes os pais não vão conseguir perceber, porque aquilo para eles é natural, porque eles também funcionam daquela forma. Então, assim, muitos viram nos filhos as características e começaram a procurar. A Guedra é um exemplo, né? Então, o diagnóstico nos adultos, ele está sendo feito agora. A gente vê os profissionais se especializando nisso, até porque era difícil, né, achar qual profissional ia fechar. Aqui em Brusque mesmo, a gente quase não tinha quem atendia esse público adulto. Então, existem várias formas, né? Tem vários psicólogos que atuam junto a essa investigação, com aplicação de teste, com investigação da infância. Às vezes envolve a pai, mãe, né? Para fazer essa investigação. E é um diagnóstico clínico, né? Não tem exames. Então, ele vai ser todo feito à base de testes e investigação clínica. Então, hoje tem muito. Eu acho muito importante isso, né? Quem acha, quem pensa, eu também acho, tem aqui, isso aqui tá me incomodando, por que não ir atrás? E a partir do momento que o adulto, por exemplo, de 20, 30, 40 anos, se depara com a informação que ele tem, né? Que ele tem esses traços, enfim, que a conclusão é positiva. Como é que é o tratamento do adulto? Terapias. Isso vai depender aí cada adulto vai ir atrás daquilo que está incomodando, do que vem. Eu acho que o mais importante é a questão da informação. Por quê? Às vezes as pessoas acham, nossa, fulano é esquisito, né? O fulano faz esse tipo de coisa. E a partir do momento que você enxerga a pessoa e você sabe que tem ali um diagnóstico, que aquilo é uma limitação, que é uma dificuldade, que não é porque eu sou sem educação, porque eu sou avoado, né? É mesmo pela questão do espectro, fica até mais fácil o conviver as relações interpessoais, que é a grande questão, né? Comunicação e o relacionamento interpessoal. Então, o autoconhecimento, ele é muito importante. Esse evento aí do dia 14, eu sei que ele é gratuito, pelas informações que nós recebemos aqui. Isso. Mas estão pedindo aí, como sugestão, né, a doação de material lúdico, lápis de cor, massinha, bolhas de sabão, enfim. Isso. E também que as pessoas confirmem a sua presença, é isso aí? Isso. É o primeiro ano que ele está sendo gratuito, né? Até então a gente ia atrás de patrocinadores, vendas de ingressos para conseguir trazer os palestrantes. Nesse ano a gente conseguiu uma verba vinda do FIA, né? Que é do Conselho da Criança e do Adolescente. Que, aliás, deixa eu fazer um pequeno parêntese aqui. Quando você for fazer o seu imposto de renda, isso não te custa nada. Você vai pagar imposto de renda de qualquer maneira. Chega para o seu contador e peça para fazer uma doação, né? Tirar um pedaço ali, um valor ali do seu imposto de renda que vai para o governo, e você tem esse direito, e destine ele ao FIA. Isso. Ele vai ficar aqui em Brusque, pode ter certeza. Fica. E é muito bem usado. Exato. Então esse ano vai ser com essa verba. A gente tá pedindo para quem quiser e puder levar esses materiais lúdicos, que é o que a gente usa nos atendimentos com as crianças, né? E são coisas que precisa sempre renovar. Então, se tem um brinquedo, bolha de sabão, lápis de cor, canetinha, tudo que criança gosta, pode levar pra gente, que vai ser muito bem utilizado. E tem essa questão, como é o primeiro ano gratuito, a gente teve muita inscrição, mas a gente sabe que às vezes vai chegar ali no sábado, acontece algum imprevisto, ou já marcou-se outro compromisso e a pessoa não vai. Então, o que a gente quer pedir muito é que quem fez a inscrição, se porventura não puder ir, que já nos avise, que cancele a inscrição, para poder dar oportunidade para outras pessoas irem, né? E a gente precisa desse compromisso para o evento funcionar bem lindo, como todos os anos. Vamos falar dos participantes do evento aí, que teremos aí o Rafael Antunes, que é terapeuta ocupacional. Ele é terapeuta ocupacional. Karina e o Fernando Murilo Bonato, garoto autista e sua mãe. Isso? Eu só vou citar o nome do pessoal que vai participar aqui. O neuropediatra Dr. Egon Frantz. Psicóloga e autista Jonas Marsaro. São esses os participantes, né? Isso. Vamos lá. Nós vamos iniciar com o Eduardo,
do laboratório Huffman, que ele vai falar muito a respeito de exames que são pedidos e que a gente faz aqui em Brusque. É aquilo que a gente falou, a gente tem que mostrar o que é feito aqui. Eu vejo muita gente saindo de Brusque para poder ir para outras cidades para poder fazer. Então a gente tem que mostrar tudo que tem aqui, qual o tipo de atendimento que tem, porque tem muita dificuldade. Então ele vai falar disso, do atendimento humanizado, de como que é feito, porque é muito difícil, né? Fazer um exame de sangue, exame com as crianças que estão no espectro. O Rafael, ele é terapeuta ocupacional, ele vai falar muito da questão da integração sensorial dentro dos atendimentos. Nós vamos fazer uma roda de conversa que eu acho que vai ser muito legal, porque a gente tem muitas questões que acontecem dentro da educação. Então, a gente convidou alguns professores aqui de Brusque e vão ter 2 jovens autistas contando a experiência deles no ambiente escolar. Então, a gente pega as 2 versões e a gente vai fazer um bate-papo mesmo, que vai envolver a participação de todo mundo. Então, vai estar o Anthony, que é um professor de educação física, a professora Arlete, a Bina e o Daniel, que são professores de AE. O Dr. Egon, ele vai falar sobre o diagnóstico e as condições associadas. Ele é um médico de Blumenau, que está aqui próximo. Muitas pessoas saem de Brusque para poder ir consultar com ele. Então, acho que isso também é legal, porque viu, conheceu, gostou, é acessível, não está lá em São Paulo, que é mais difícil. O Fernando Murilo e a Karina, eles vêm falar da vida deles com autismo. O Fernando é um autista nível 3 e a Karina é a mãe dele. Ela fala que ele não fala, mas ele se comunica e ele usa ela como esse instrumento para poder ajudar a comunicar. É muito legal que eles vão falar de potencialidades. E ele, enquanto criança, ele era não verbal, né? Tinha muita questão de comportamento. E ela chegou a acreditar que ele poderia até ter uma deficiência intelectual ali. E a partir do momento que ele conseguiu se comunicar com ela, ele escreve muito bem, escreve livros, vão trazer os livros. Então, ele consegue, através dela, mostrar que aqui dentro tem muito potencial. Ele tem uma inteligência acima da média. Mas não é aquilo que a gente, né? Então vai ser muito bom. E finalizamos com o Jonas, que é o psicólogo. Ele também é autista. E ele vai falar muito do autismo em adultos e todas as questões que envolvem adultos, adolescentes, sentimentos, emoções. O evento começa a que horário? Começa às 8 horas. E tá marcado para finalizar às 17, mas às vezes a gente atrasa um pouquinho. Certo. Eu agradeço aqui o nosso tempo aí ao adversário, viu, Rafaela? Agradeço muito a tua vinda aqui, Rafaela Furtado, que falou sobre a 11ª jornada de atualização em TA da AMA aqui de Brusque, que é o transtorno do espectro autista, a AMA, que já faz esse trabalho aí desde 2019. Muitíssimo obrigado. Estou à disposição, queria agradecer por estar aqui e falar, né, gente, a gente precisa de muita ajuda, de muito apoio, a gente já conquistou muita coisa para Brusque, mas toda ajuda que vem é bem-vinda. Nós vamos estar ali nesse projeto agora, em novembro a gente vai ter o pedágio solidário, precisamos de voluntários para poder ajudar a gente, e no final do ano, ontem eu tive a notícia que o Márcio Schaeffer vai fazer a Noite de Noé, e a AMA vai ser a entidade que ele vai trabalhar para poder ajudar. Show de bola. Então é muito bom pra gente, né? Tá bom. Quem puder ajudar,